Tem certeza que não tem mais nada que eu preciso saber? E aquele filho? Azarias! Azarias, olha pra mim! Gente bonita, tudo beleza? Olá para você que está de volta para mais um resumo do canal. Seja muito bem-vindo. E para você que caiu aqui de paraquedas, eu sou a Linha e te trago todos os resumos da sua série, sua novela bíblica favorita. Quer saber tudo o que rolou? Então já se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e deixe seu like. Assim o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e divulga para mais pessoas. E se você quer saber tudo sobre o episódio 13 de Reis à Esperança, gruda o olho na tela que eu te conto tudinho. Agora, sem mais delongas, vem comigo, bora pro resumo. O episódio começa com Baasa, ele tá ali todo sossegado, olha para o céu, mas distraído cai em um poço. Segura-se na beirada e desesperado pede por socorro. Uma mão aparece para ajudá-lo e nesse momento ele acorda. Era um pesadelo, ou será um prenúncio de seu futuro? Em sua cama, assustado, cansado e sem fôlego, ele tenta se levantar, mas sente que seu coração quer falhar. Eu sou pela paz, mas quando eu falo, eles são pela guerra. Salmos 120, versículo 7. Na próxima cena, Henri diz a Siloé que não achou necessário contar a ela sobre ter ido à casa de Efá, já que não aconteceu nada demais. Mas se não aconteceu nada demais, Siloé não vê porque Henri não contou a ela. Henri, ele altera-se um pouco e diz que foi por causa da desconfiança dela. Mas ela diz não estar desconfiada, apenas não quer ficar sabendo pela boca dos outros. Prefere saber por ele. Quando Henri pergunta quem contou a ela, Siloé diz que foi Tibni, que foi agradecer por uma infusão que, supostamente, ela mandou para Efá por ele. Então Henri conta toda a história ali para ela, que Efá não tinha nada, só estava bêbada. Enfim. Gente, uma das bases que sustentam um relacionamento é a confiança. E Henri, ele definitivamente não sabe o que é isso. Poxa, não custava nada ter contado para Siloé o que aconteceu. Até porque não aconteceu nada mesmo. Mas não, ele tem que esconder. Siloé tem perdoado Henri demais. Enfim, roteiro. Só que Henri, ele tá assim, todo fechado, escondendo coisas, não só por causa de Efá. Quando Siloé pergunta se não tem mais nada que ele tá escondendo, ele lembra de Ula aconselhando ele, quando ele renovou lá os votos dele com Baal. Aí, ele não responde nada, só diz que tá cansado. E quando ela vira a cara, decepcionada com ele diz que a ama e que só não quer nunca mais machucá-la. Que não contou nada que foi na casa de Efá justamente por isso. E Siloé diz que prefere a verdade, mesmo que ela doa. E na cena seguinte, Efá está pensando no que Acabe disse sobre Tibni ainda ser apaixonado por ela. E nesse momento, é ele quem chega. Ela, como sempre, provoca ele, perguntando se não tinha levado nenhuma prostituta para casa. Ele, por sua vez, pede para ela não encher. Ele dorme com quem quiser. Ela vai para perto dele e pergunta a ele se por acaso alguma delas já a superou. Ele ri e debocha de Efá, dizendo que qualquer uma delas a supera. Efá então começa a provocá-lo, dizendo que o que ele fala não é o que está nos olhos dele. E se a odeia tanto assim, por que parou de bater nela? Ela continua a provocar Tibni, faz isso e o desafia a bater nela novamente, até que ele para e olha nos olhos de Efá. E ela beija ele, e Tibni, ao invés de afastá-la, aceita. E vemos aqui o começo da reconciliação entre Efá e Tibni. Na cena seguinte, Josafá vai dar boa noite juntamente com Azuba, a Asa. O menino, animado, pede para dormir com o pai, mas Azuba diz que não, que o pai precisa descansar e nem ela mesmo vai ficar ali. Asa reforça que já tinha conversado com ele, que quando a mamãe diz não, é não. E um pouco frustrado, Josafá aceita e vai. Mas depois, Asa pede que Azuba fique, mas ela não quer. Devido aos seus pesadelos, acredita que não consegue deixar Asa dormir. Ela diz ser melhor não. E enquanto conversam um pouco, Azuba sente um desconforto, deixando Asa por um momento preocupado, mas ela diz que já passou e comenta que parece que seu bebê será bem agitado. Asa se mantém preocupado, mas Azuba diz que está tudo bem e que precisa ir descansar. Se despedem então.
Logo pela manhã, o palácio recebe algumas candidatas que participarão da seleção para a nova rainha. Sara, que é sua serva pessoal, foi delegada apenas para os cuidados de Jeosafá, sendo necessário assim essa seleção. Pessoal, prestem atenção nessas candidatas, pois assim que essa seleção apareceu, me surgiu uma teoria e eu conto mais pra frente. Os testes então se iniciam. As principais características para a escolha da futura serva da rainha são a transparência e Você pode até nos enganar por um tempo, mas não por todo o tempo. Seja verdadeira. Longe dali estão Efá e Tíbene. Enfim se reconciliaram, e quando ela faz menção de sair para preparar o de jejum, ele pede que ela espere. O que tá acontecendo aqui? Eu quero aprender a te amar. Por que isso agora, Efá? Porque eu nunca tentei. Todo mundo sempre me disse quanto você era um homem bom e eu não quis ver, eu não quis aceitar. Quem me garante que dessa vez vai ser diferente? Efá não dá garantias a ele, mas pede uma nova chance. Promete que vai se esforçar para mudar. Ela está cansada de sofrer. Você nunca mais me traiu. Não, já faz muitos anos. Quando eu escrevi aquela carta, já fazia bastante tempo. Quem? Que eu prometo que eu tô falando a verdade. E aquele filho? Você tem certeza? Tenho. Tíbene então começa a lembrar de quando fez Efá beber a infusão forçadamente e lamenta amargamente, pois de fato o bebê era seu filho. Infelizmente, é isso que o pecado traz: desconfiança, falta de paz, dor, perdas e até mesmo a morte. Efá, ela não estava preocupada com as consequências e com isso ela levou Onri a fazer o que era errado sem passar pano para ele. Ele fez consciente. Ela deu a vida a um filho que sofreu por crescer longe do verdadeiro pai, levou Tíbene a tirar uma vida inocente, ele consciente também, mas quando a palavra de Deus diz: ireis, mas não pequeis, é isso que devemos buscar, sabedoria em Deus. Tíbene estava irado e, no seu furor, acabou tirando a vida do próprio filho. E ali, com Efá pedindo uma chance, Tíbene pedindo perdão pelo filho perdido, eles decidem se perdoar um ao outro. Em Jerusalém, na hospedaria, Jeú está ali conversando com sua mãe e Késia, e um mensageiro chega, traz a ele uma mensagem de Elias para o profeta Anani. No Reino do Norte, no acampamento do treinamento, Malquiel comenta que o rei da Síria tem sido bem generoso, e ela diz que Ben-Hadad tem cumprido com o acordo, e Tíbene comenta: vamos ver até quando. Onri pergunta se tem algum motivo para ele descumprir. Tíbene então diz que tudo nessa vida tem um preço. É só ele arrumar alguém que pague mais. Ele pode facilmente desistir da aliança. Quando Tíbene segue, Onri o interrompe e pergunta o que está acontecendo. Diz que ele está diferente. Tíbene diz que não é nada, é impressão dele. Baasa chega nesse momento e olha com orgulho tudo que foi enviado. Zinri se orgulha e diz que agora ninguém vai se meter com seu exército. Malquiel diz que ninguém agora segurará o exército de Israel. E Baasa diz que tudo isso é graças a Baal. Quando Onri mostra algumas vigas de madeira que chegaram como amostras, Baasa olha, respira fundo e diz que Asa não perde por esperar. E a cena corta para Jeú, que lê a carta de Elias que foi entregue para Anani. Diz que todo o povo está empolvoroso ali, intrigados e ansiosos com o que Baasa está preparando. Tudo o que consegue saber é que será algo para Baal. E ele pretende apresentar ao povo no dia das festas das colheitas. Alguns dizem ser uma provocação ao rei de Judá e continuam orando. Asa, cansado, respira fundo e pergunta por que Baasa não deixa eles em paz, porque ele sempre se incomoda com Judá, se nunca fizeram nada para eles. Anani diz que quem é de Deus, mesmo sem querer, incomoda quem não é. Eles invejam tudo que têm, e ao invés de se voltarem para Deus, que daria tudo para eles, o mesmo que Deus dá para Judá. Anani ainda diz que achou por bem avisá-lo para não ser pego desprevenido. Quando tudo já está certo ali com o rei, eles saem e Asa chama por Anani. Diz que está preocupado e pensou em fazer uma oferta por seu
filho. A Nani, a princípio, acredita ser por Jeosafá, mas Asa diz que não, mas pelo filho que ainda vai nascer. A Nani diz que sim, que estará no templo se ele quiser, mas o rei o interrompe e pergunta se o Azarias está em condições de fazer, tendo Asa uma resposta negativa de Anani. Azarias não está nada bem. Asa então diz que tudo bem, vai pensar. A cena corta para Sara, que diz para as candidatas que, para serem servas da rainha, elas têm que executar as tarefas com muita excelência e capricho. Então desarruma a cama, e as candidatas terão que arrumar. E elas cumprem suas tarefas. Algumas têm dificuldades, tanto com a cama como com as roupas e joias. No fim, fica apenas 2 para a escolha. Na cena seguinte, Asa fala com Isá, que peça ao Caleb para escolher as melhores ovelhas para o sacrifício que quer fazer. Isá até se oferece para ir com o próprio rei para escolhê-las, mas Asa diz que não dará tempo, pois tem um compromisso. Nas ruas de Tirza estão Siloé e Adina. É quando Adina avista Acabe e corre até ele, mas ele é seco com ela e diz que se ela quiser namorar com Malquiel, pode namorar. Ela diz que não quer, que gosta dele, mas Acabe diz que não gosta dela e que conheceu uma garota. Adina pergunta quem é e ele diz que é filha de um amigo do pai dele e fala para ela que o esqueça, pois ele já está em outra, e Adina sai, triste com ele. Na hora da refeição, a mesa é posta e a comida foi preparada pelas candidatas. E a Zuba e Asa é que tem que escolher o prato que eles mais gostaram. E o detalhe é que eles não sabem quem preparou, para escolher assim, finalmente, quem será a serva da rainha. Asa, então, ora e agradece. Ao final da refeição, Asa diz ser uma escolha nada fácil. Ele se levanta a falar algo para a Zuba, acredito que sobre a comida que ele mais gostou, e deixa essa tarefa para a Zuba escolher qual foi o melhor prato e sai. E o prato escolhido foi preparado pela candidata Bilga, fazendo dela assim a vencedora. Bilga agradece a Zuba, diz que fará tudo para fazer o melhor para ela e para o rei. Asa chega para fazer o sacrifício, mas ao ver as ovelhas não fica nada contente. Diz que deveria ter ido pessoalmente para escolhê-las. Anani chega e diz que foi bom ele ter ido ali. Achou que ele tinha mudado de ideia depois que falou sobre Azarias, mas Asa ignora o fato dele não estar bem. Pergunta por ele e diz que quer falar com ele sobre o sacrifício. Anani insiste que Azarias não está bem, mas Asa não quer ouvi-lo, pede que não leve a mal e pede para falar com Azarias. Azarias encontra-se deitado, pois realmente não está bem. Sua esposa cuida dele para ele ficar o mais confortável possível. Asa chega e pede desculpas por ir sem visitar. Azarias faz a menção de se levantar, mas Asa o impede. Diz que está tudo bem, que ele pode ficar deitado. E quando Anani, a esposa de Azarias, sai, Asa senta ao lado de Azarias e começam a conversar. Que deu a honra da sua visita, meu filho. Desculpa me ter vindo antes. Eu estou bem. Não é o que parece. Aqui eu estou muito bem. Por que você tá aqui nessa sala? Eu posso conseguir um lugar mais confortável para você no palácio? Eu posso. Não. Foi aqui que eu vivi quase toda a minha vida. E é aqui que eu quero morrer. Não fala assim. Eu já completei minha carreira. Eu não permito. Quando chegar a minha hora, nem o rei vai poder impedir. Eu vim aqui hoje para ofertar a Deus. E eu pensei que você ia poder ofertá-lo, mas eu não sabia que você estava tão mal, Azarias. O Anani pode fazer isso. Mas eu queria que você fizesse. Não coloca seu coração em homem nenhum. Só Deus é bom e perfeito. Azarias. Quando Asa sai, arrasado com a perda de Azarias, ele pede que entreguem as ovelhas para Anani para fazer o sacrifício. E quando perguntam se ele não vai ficar, ele só sai e não diz nada. Na cena seguinte, Sara dá as instruções para a nova serva. E Moza chama por ela, pede que vá com ele naquele momento, deixando Bilga sozinha. Ela entra nos aposentos de Azuba, olha pela porta para ver se não vem ninguém e fecha. E sozinha, finalmente ela começa a se revelar quem é. Ao deitar audaciosamente na cama de Azuba, ri e diz que finalmente a vida que ela merece.
E a minha teoria, gente, sobre essa serva, desde o começo, quando ela apareceu, a câmera deu alguns focos nela e pensei que ela seria escolhida. E sim, ela realmente foi. O que comecei a imaginar sobre ela depois é que ela é uma infiltrada de Maaka e a mando dela vai fazer muito mal para Azuba. Talvez até na hora do parto fazer Azuba perder o bebê, ou até mesmo morrer. Será isso? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. E esse resumo termina aqui. Se você ficou até aqui, meu muito obrigada por assistir. Se não deixou seu like, já aperta o joinha aí para nos ajudar. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E compartilhe para que mais pessoas possam conhecer nosso conteúdo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!